Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara tá rindo, né, das nossas histórias e dos nossos ouvintes. Você viajou com a gente agora, hein? Com certeza, Fernanda. E é sempre bom, né, você ter essas recordações, né? Eu posso falar da minha. Eu ainda guardo até hoje o primeiro conjunto de livros que eu ganhei na minha vida, que eu ganhei com 5 anos, né? Porque na época eu tinha o que antigamente, hoje é educação infantil, né? Nessa época, Fernanda, era jardim de infância, lembra? Isso. Lembro. Então, eu ganhei nessa época, quando eu comecei a ser alfabetizada, e eu tenho esses livros até hoje. E assim, foi o que me ajudou muito a manter um apego muito grande, assim, pela leitura, assim, que eu levei para minha vida. Então eu tenho, é uma coleção grande de livros, assim, bem usados, aqueles, assim, que já estão com a capa bem gasta, assim, eu ainda tenho até hoje. É uma lembrança dos professores, né, que sempre chamavam a atenção da gente para isso. É isso aí. E olha que não para de chegar, né, a participação. Daqui a pouquinho a gente volta com esses registros. Conta pra gente seu destaque de hoje. Então, Fernanda, a gente volta para aquele caso bem triste que aconteceu lá em Guarapari, em Meiaípe, que envolve uma pessoa de nome conhecido, né, que é o Dante Michelini, que foi um dos acusados aí pelo crime da Araceli. Embora a última decisão tenha sido a decisão que os culpava, que os condenou pelo crime, tenha sido anulada, né? Mas ele foi reconhecidamente acusado durante esse período aí. E ele foi assassinado no início desse ano, né, lá no sítio onde ele morava, no chamado Sítio Pequeira, em Meiaípe, em Guarapari. Só para os ouvintes lembrarem, esse crime, o corpo foi encontrado no dia 3 de fevereiro, mas posteriormente, após as investigações da polícia, já se sabe hoje que o crime aconteceu entre o dia 19 e o dia 20 de janeiro, e o acusado acabou sendo preso por outros crimes cometidos na região no dia 28 de fevereiro, e somente após as investigações da polícia que se chegou a essa indicação desse acusado, que ele foi trazido até a delegacia, e com as investigações ele acabou confessando para a polícia o crime cometido aí, só para poder fazer um resgate aí para os leitores, os nossos ouvintes aqui saberem do que a gente está falando. E essa pessoa, que se chama William Santos Monzoli, ela foi denunciada pelo Ministério Público e essa denúncia foi aceita pela Justiça. Então agora ele responde a uma ação penal. Ele é um réu, né, pela morte aí do Dante Brito Michelini. O crime, segundo o descrito na decisão, foi considerado aí um crime cruel, né? Ele vai responder por homicídio consumado, cometido por motivo torpe, né? Em razão da vítima ter sido agredida por ele, né? E por ele imaginar que a vítima seria uma pessoa estupradora. O crime, segundo a decisão, foi feito de forma a dificultar a defesa. Essas categorizações, elas são importantes porque elas que definem o tipo de crime. Por isso que é chamado homicídio qualificado, né? Porque tem outras características. Foi considerado aí a diferença da idade. O Dante estava com 75 anos. A compleição física dos dois, porque houve luta na hora do crime, né? E lembrando que a vítima, segundo o descrito na decisão, foi golpeada na cabeça, levou socos, né, até desmaiar. Depois ele teve a cabeça que foi cortada, né? E aí isso foi considerado, além do crime, né, do homicídio propriamente dito, essas características, né, de violação de domicílio, dano qualificado porque ele incendiou a casa, ocultação do corpo porque ele depois jogou a cabeça longe no canal de Camburi, e vilipêndio também a cadáver, a forma como ele tratou o corpo da vítima, né, após a morte. Então, tudo isso é contado na hora e é caracterizado na hora do juiz aí aceitar, do Ministério Público definir, né, quais crimes ele vai responder, e também é considerado na hora que o juiz decide se ele vai aceitar ou não a denúncia do Ministério Público. E como a gente lembrou, isso tudo aconteceu. O que motivou esse crime? O William, ele veio da Bahia,
e estava em Meiaípe. E aí ele era uma pessoa que estava sem local para dormir. Ele foi dormir num galpão abandonado que tinha dentro, no sítio que pertencia ao Dante Michelini. Ele foi descoberto pelo Dante, que o expulsou da propriedade. Ele argumentou no depoimento dele que o Dante teria espancado ele e o expulsado da propriedade. E que ele, ao sair no dia seguinte, quando ele saiu, após ter sido espancado, as pessoas teriam feito comentários em relação ao que tinha acontecido com ele, que ele tinha sido espancado por uma pessoa contra a qual havia denúncia de ser um estuprador de criança. Meu Deus. Ele argumentou isso, de que ele, revoltado com isso, voltou à propriedade do Dante, conseguiu invadir, entrar e cometer o crime. E antes de deixar o local, ele incendiou a casa e, em decorrência desse incêndio, o teto principal da casa desabou. O crime só foi descoberto como? Quando a pessoa que fazia a limpeza da propriedade, que já não via Dante há vários dias, foi ao local e viu que... Os vizinhos, né? Foi o casal de caseiros, né? Que a mulher foi primeiro, chamou o marido, quando viu que a propriedade estava destruída, né? Porque ela foi do portão principal, você conseguia ver o teto da casa que tinha desabado. Diante disso, ela chamou o marido, eles acionaram a polícia militar, e aí que a polícia militar encontrou o corpo e começou aí a desenvolver a investigação, Fernanda. Hoje o processo, já houve uma contestação a essa denúncia do Ministério Público, feita pelos advogados de defesa aí do William, e agora o Ministério Público, digamos, contestou também essas informações da defesa, e agora depende de uma nova decisão do juiz para verificar se o processo vai caminhar ou não para uma audiência chamada audiência de instrução, né? Que antecede o júri, né? Que antecede. São várias audiências. É o momento em que o William vai ser ouvido por um magistrado. Caso o juiz aceite, mantenha a denúncia, ou se vai modificar ou não, isso aí vai depender dessa análise dele. Mas caso seja aceito e mantido tudo que está até agora, a próxima etapa seria essa audiência de instrução, que vem os procedimentos antes do júri, né? Na verdade, até antes do júri, tem uma outra decisão do juiz, que é chamado de pronúncia, que é quando o juiz decide se, com base no que ele ouviu, nos interrogatórios, nas provas e tudo mais, ele, de fato, vai ser encaminhado ao júri. Então, tem algumas etapas ali antes de se dizer que ele vai responder, que ele vai a julgamento. O advogado de defesa do William entrou em contato com a gente. São dois advogados que fazem a defesa dele, Fernando Colombe e Wanderson Leucádio. Eles fizeram questão de destacar que o William é um jovem que eles apontam como trabalhador, que tem vínculos familiares e sociais estabelecidos, e que o crime, segundo a nota deles, foi influenciado, ocorreu num contexto singular, influenciado aí por um forte sentimento de justiça, né? E que é uma circunstância que será devidamente esclarecida aí ao Poder Judiciário no contexto aí do processo. Eles também estão rechaçando aí a imagem que segundo eles foram construídas aí durante a fase do inquérito policial. E eles dizem que ele foi apontado como uma pessoa ligada intrinsecamente à criminalidade. Eles contestam dizendo que o William é uma pessoa que tem uma história, famílias, qualidades, falhas, né? E que o crime aconteceu nesse contexto que a gente já citou aí. E que eles têm confiança de que durante o transcorrer do processo vão apresentar provas, né? Explicando como é que o que de fato aconteceu em relação por que o William cometeu esse crime, e eles estão confiantes aí de que durante essa fase aí que é chamada de instrução processual, que nessa fase se terá o completo esclarecimento dos acontecimentos aí, e que eles estão confiantes de que a justiça será feita para o William, Fernanda. Que crime chocante, né? Exatamente, Fernanda. É um desfecho, né, tão trágico quanto a vida, né? De tudo que aconteceu ao longo dos anos, aí, essa acusação aí,
Só para os ouvintes o lembrarem, o Dante Michelini foi um dos acusados pela morte de Araceli Cabreira Crespo, né? Aquele crime que marcou aí agora, é marcado no dia 18 de maio, né? Como para o país inteiro, né? Dessa coisa da violência contra a criança. E esse crime do qual ele foi acusado é um processo que levou anos, né? Tramitando na justiça e que hoje acabou ele tendo um desfecho tão trágico e a gente ainda não sabe, né? Segundo a polícia, o William é uma pessoa jovem e não era morador do Espírito Santo. Isso. Talvez ele não tivesse o conhecimento pleno desse contexto do que aconteceu com a Araceli. Ele afirma que foi porque ele recebeu informações de que o Dante estaria vinculado aí a um crime de grande repercussão e de estupro, muito mais por ser um crime, por ele ser, entre aspas, apontado aí como um estuprador de menores, né? Então isso que teria motivado ele a voltar lá e a cometer o crime. Mas o próprio Ministério Público na denúncia assinala que não há informações de que ele tenha que ele tinha ciência de qual crime se tratava. Ele falou sobre essa questão de ser um estuprador, mas ele não para o Ministério Público e para a polícia, ele não tinha consciência de que era o crime Araceli, né? De que era outro crime. Mas isso agora são os advogados que vão vão apresentar as provas em relação ao William, assim como o Ministério Público, e ficará a cargo aí da Justiça. E posteriormente, se ele for encaminhado aí ao Tribunal do Júri, né? Porque essa é uma etapa ainda a ser seguida, e aí, se esse for o caso, futuramente ao Conselho de Justiça, que são os jurados, Fernanda. Vilmara, obrigada, por nos atualizar aí sobre este caso. Bom trabalho, até quarta que vem. Até quarta.